Colossenses capítulo 2, versículos de 16 a 23. Vai ser nosso tempo de conversa de hoje. Colossenses 2. Hoje nossa conversa vai ser de 16 a 23, tá bom? Mas eu vou começar, antes da gente entrar nesse texto, eu vou ler alguns versículos antes, que é dos versículos de 13 a 15, que foi, na verdade, o nosso texto de semana passada, tá bom? Colossenses 2, de 13 a 15, eu quero ler esse texto para vocês, junto com vocês, e depois a gente vai entrar no texto de hoje. Você pode abrir se quiser, eu vou ler aqui para você. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo, pregando na cruz. Desse modo, ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Senhor, muito obrigado pela bondade, pela graça, pela misericórdia. Obrigado por olhar para esses versículos, tão poucos que a gente viu aqui, que a gente conversou na semana passada, mas, Senhor, é tanta graça, é tanto amor, é tanta bondade, é tanta misericórdia demonstrada por nós, que nós muitas vezes nós não temos palavras novas para descrever isso. Simplesmente dizemos, Senhor, muito obrigado. Nós não conseguiríamos conquistar nada disso, mas é algo que às vezes a gente não valoriza tanto, principalmente quando estamos pecando, nos rebelando contra o Senhor, mas ainda mais nós não refletimos tanto na profundidade, e muitas dessas coisas nós só vamos entender a grandiosidade completamente no dia que nós estivermos diante do Senhor, no céu, de forma perfeita, sem pecado, e perceber a distância que nós estávamos do Senhor. Nosso coração, Senhor, é tão orgulhoso que muitas vezes nós achamos que somos bons ou que não éramos tão ruins assim, ou que somos hoje, de alguma forma, bons crentes. Obrigado pela tua graça, Senhor. Pela tua graça que nos lembra, que nos mostra quem nós somos, que nos ajuda a reconhecer, que nos ajuda a perceber. Senhor, obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado porque o Senhor nos move, o Senhor nos convence, o Senhor nos ensina, o Senhor nos ajuda. Obrigado porque o Senhor nos faz lembrar todo o ensino do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar diante da tua palavra, junto com os meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por termos sido transformados e trazidos para junto de ti. Nós te agradecemos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês estavam mortos. Nós estávamos mortos. Espiritualmente mortos. Sem Cristo, mortos. As pessoas estão mortas. Ele cancelou esse registro de acusações que havia contra nós. Nós vimos isso na semana passada. Como ele se entregou? Como ele desarmou os governantes e autoridades espirituais, envergonhou-os publicamente ao vencê-los na cruz. A gente falou sobre isso, né? Como se fosse uma carreata, né? Uma procissão de vitória, onde os soldados que venceram a batalha estão entrando na cidade felizes, carregando talvez alguns inimigos desarmados,
envergonhados, cabisbaixos, vencidos. E essa é talvez a imagem que o apóstolo Paulo quis colocar aqui, mas esse texto ele é muito profundo ao pensar que a cruz, aquele ato de vergonha pública de Jesus, de aparentemente derrota, de aparentemente indefeso, era, na verdade, esse ato público de vencê-los. Assim, ele apagou o registro de acusações contra nós, movendo-nos. Essa é a nossa condição. É maravilhoso pensar nisso. E é com isso em mente que a gente entra no nosso texto de hoje, que é o capítulo 2, a partir daí, versículos 16. Nós vamos ler até o 23, conversar sobre até o 23, tá bom? Mas eu vou começar conversando com vocês, versículos 16 e 17. Eu vou ler para vocês. Versículos 16 e 17. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que come ou bebe, ou porque não celebram certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. O próprio Cristo é essa realidade. Irmãos, a partir daqui, então o apóstolo Paulo ele vai começar a fazer algo. Ele vai então tratar de alguns assuntos que provavelmente era o que estava afetando, ou poderia afetar a igreja lá. Que tem a ver com a gente também. Tá bom? Que pode afetar ou está ao nosso redor. Tá bom? Só para vocês lembrarem disso. E uma das coisas, o que vocês acham que o apóstolo Paulo está tratando ao olhar para esses dois versículos aqui? Lembra, nós fomos libertos, nós fomos... saímos da morte e viemos para a vida com Cristo. Estávamos mortos, morremos com Cristo para aquela vida e ressuscitamos com Ele. Foi tudo isso que ele veio falando já nos primeiros capítulos 1 e 2. Ele está falando, permaneçam firmes na fé, andando em Cristo pela fé. O que esses dois versículos você acha que o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos irmãos? Acho que é para não acreditar no que o falso mestre está ensinando. Isso. De volta. Os próximos versículos, daqui do 16 até o 23, tem a ver com isso. Cuidado. Lembra que a gente tem falado sobre vigilância. Sim. Cuidado com o ensino de falsos mestres ao nosso redor. Ao seu redor, no caso ali de Colossos, e nós ao nosso redor. O que esse texto talvez traga na mente de vocês? Qual seria talvez ensinos de falsos ensinos que estariam ao redor da igreja? Judaicos. Parece, né? Parece. Que nesse texto a gente tem um pouco do que Paulo fala aos Gálatas, né, que ele trata com algumas igrejas lá. Algumas coisas ligadas ao judaísmo. Né? Aquela coisa eles tentando acrescentar a Jesus, a fé em Cristo, alguma coisa a mais. E esse alguma coisa a mais é coisas, cerimônias e práticas ligadas ao judaísmo. Você é crente, você crê em Jesus, legal, mas agora faça isso, faça aquilo, celebre aquilo, aquilo, isso você não pode comer, isso você não pode beber. Olha, tem certas festas, vamos celebrar certas festividades, vamos fazer as cerimônias, guarde o sábado, e a gente começa com todas essas coisas que nos lembra bastante, na época, o ensino que os judaizantes, né, aqueles que estavam tentando trazer o judaísmo para dentro da igreja, eles estavam falando. Eu só dividi o texto, tá bom? É o mesmo versículo, mas eu gosto de dividir eles assim para ficar mais fácil para a gente perceber. Portanto, não deixe que ninguém os condene. E aqui a ideia, irmãos, talvez as pessoas estavam julgando e condenando, dizendo, olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não é crente, você não está salvo. Então você está errado. Ele está dizendo, não deixe que ninguém os condene, os julgue. Diga que vocês são inadequados para o relacionamento com Cristo. Por aquilo que vocês comem, por aquilo que vocês bebem,
por não celebrarem certas festividades religiosas, por não celebrarem cerimônias da lua nova ou por não guardarem os sábados. Não deixe que ninguém condene vocês por isso. Pois estas coisas são apenas sombras de uma realidade futura. Esse é um texto que nos lembra Hebreus, né? Que a gente tem visto, que o Alex tem pregado já faz uns 5 anos. Mas tá certo. Uma sombra, né? Tá certo. Isso aí. Tá certo. Essas coisas são sombras de uma realidade futura, né? O próprio Cristo é essa realidade. E aqui, quando ele traduz nessa versão para Cristo, é essa realidade. A palavra aqui é a ideia de Cristo é o corpo. O que significa? Significa que ele não é a sombra, ele é o que a sombra representa. Ele é para onde a sombra aponta. Entende? Eu quis colocar uma figurinha aqui para vocês. O que é isso aqui? Vocês sabem? Esse aqui da bola cinza aqui, ó. A sombra de um cara. Você está vendo um passarinho. A sombra de um cara. É exatamente isso. Isso não é uma pomba. Isso não é um cara. Isso é a sombra de um cara tentando reproduzir a sombra de um passarinho. Esse não é a pessoa. Essa é a sombra dela. Isso aponta para a pessoa, mas não é a pessoa. Isso aqui não é uma pomba. Isso aqui é a sombra que a gente pode, na nossa cabeça, achar que é uma pomba. Porque ele está tentando imitar uma pomba. Mas, na verdade, isso aqui é a mão dele. A gente sabe, o pessoal sendo dramático. Para dizer isso é a sombra, né? Isso não é a pessoa. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Aquelas cerimônias ali atrás, aquelas coisas que o judaísmo fazia, aquilo não era a realidade. Aquilo era só sombra. Aquilo apontava para a realidade. O que vocês veem ali na segunda imagem? O que é aquilo? A sombra de uma árvore. Aquilo não é uma árvore. Aquilo é a sombra de uma árvore. A árvore não está ali, a árvore está do outro lado. Aquilo representa, né, a árvore. Então tem a ver com essa ideia, tá bom? As sombras que apontam para aquilo. E então uma das coisas que o apóstolo Paulo está rebatendo, que eu quis colocar aqui para os irmãos, uma das coisas é o legalismo. O que significa isso? Quer dizer que eu vou me aproximar de Deus com a minha capacidade de obedecer às regras. Faça isso, faça aquilo, eu cumprindo as regras, então eu vou me aproximar de Deus. Era assim que o judaísmo ensinava. Se circuncide, aqui em Colossenses a gente não sabe se isso estava forte, mas isso era comum dos judeus. Você precisa circuncidar, você precisa guardar o sábado. Só assim você vai conseguir, de fato, se aproximar de Deus. Só assim você vai agradar ao Senhor, né? E então aquela ideia do legalismo é, para eu ser mais espiritual, para eu ser aceito, para eu ser aprovado, então eu preciso fazer uma série de coisas. E o que isso faz, irmãos? Na verdade, eu estou tentando comprar a atenção de Deus com a minha obediência. O apóstolo está falando assim, não deixe que ninguém te condene por causa disso, por causa dessas regrinhas que eles colocaram, tá? Como se você fosse merecer estar diante de Deus. Sabe, a imagem de que seu filho chega para você e fala assim, um filho chega para o pai e diz assim, pai chega do trabalho, eu quero te dar um abraço. E o pai fala assim, tá, você fez sua tarefa, arrumou sua cama, tomou banho, limpou a casa, lavou louça, fez tudo certinho? Se o filho falar assim, não, então não, vai fazer. Eu tenho que merecer, se eu fizer todas essas coisas, então o pai vai dar um abraço, é assim que funciona. Nós vamos tentar comprar
a atenção de Deus. É isso que mais ou menos o apóstolo Paulo está dizendo que os judaizantes estavam tentando fazer, né? E olhando para o texto de Colossenses, irmãos, o apóstolo Paulo ele está chamando a gente a atenção para aquilo que pode nos desviar do Evangelho. Ele pode nos desviar de Cristo. Lembra? Cristo, ele é suficiente, ele é supremo. Qualquer outra coisa, além, a gente está distorcendo Cristo, o Evangelho. Ok? Vamos para os próximos versículos. Versículos 18 e 19. Eu vou ler para vocês. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. O que vocês acham que o apóstolo Paulo está mostrando para nós de estarmos vigilantes para ensinos que possam estar entrando na igreja? O que vocês acham que ele está falando aqui? Sobre o quê? Tipo de experiências mais místicas fora de Cristo, né? Ok. Pode estar ligado também à cultura judaica também. Tipo, que lá em Hebreus também fala que Cristo é superior aos anjos. Pode ser que os judeus, né, tinham uma teologia que afirmava, tipo, uma autoridade dos anjos sobre. Acabava talvez até levando a uma adoração, ou pelo menos a busca pela intercessão dos anjos, né? E questão do mérito também, né? Porque está mostrando muito a questão do mérito. O que é que diz, né? E dessa forma os impeça de alcançar o prêmio, né? Aham. Sim. É interessante isso, né? Eu vou dividir o texto aqui de novo, é o mesmo texto, só estou repartindo ele. Não aceite condenação. Algumas versões, acho que a NVI fala, não permita que te impeça de alcançar o prêmio. Né? Não permita que essas pessoas, que a gente vai falar sobre elas já já, não permita que elas condenem vocês, como no primeiro caso, ou que eles te impeçam de alcançar o prêmio. A ideia aqui, irmãos, eles estão dizendo para vocês, olha, se você não tiver isso, se você não tiver essa visão, se você não estiver adorando assim, se você não estiver tendo essas sensações, esses sentimentos, essas coisas, você não está salvo, você é menos espiritual. Você não está chegando perto de Deus. Ele está dizendo, não aceite que essas pessoas condenem vocês ou que te impeçam, né? Que digam para vocês que vocês não vão chegar em Cristo. Como se dependesse da sua força. Como se dependesse da sua habilidade de chegar até o Senhor. Né? Quem são esses? Eles insistem numa humildade fingida, uma humildade falsa. É uma falsa humildade. Então, eles fingem ser humildes, mas eles insistem também na adoração de anjos, e eles alegam ter visões a respeito dessas coisas. Ele vai dizer, cuidado, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E aí, então, uma coisa que o Alex comentou, né? Um tema que estava ao redor da igreja é essa ideia mística, o misticismo. Você precisa ter algumas sensações, algumas experiências. Se você não tiver, você não é espiritual. Lembra de onde o apóstolo Paulo tirou a gente? Lá atrás ele disse, olha o que Cristo fez por vocês. Foi Cristo quem triunfou dos poderes espirituais, principados, anjos, e seja lá o que for. Foi Ele. Ele é o cabeça disso. Lembra de tudo isso? Lembra? Né? Ele triunfou na cruz. Vocês estavam mortos. Então, não aceite ou não deixe que essas pessoas digam para vocês que vocês não alcançarão. São inaptos, ou são incapazes de alcançar. Pela sua força vocês são mesmo, mas não é pela sua força. A mente dessas pessoas pecaminosas os tornou orgulhosos. E aí ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer, eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo.
Unido a ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Dá uma olhadinha no versículo, volta aí para mim, lê para mim, por favor. O versículo 1:18. Versículo 18 do capítulo 1. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Aqui o apóstolo Paulo fala mais uma vez essa ideia da cabeça, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a autoridade máxima da igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Dá uma olhada nos versículos, no capítulo 2 aí, viu? Versículo 9 e 10, desculpa. Alguém lê pra gente, 9 e 10. 2, 9 e 10. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Então, o que Paulo está fazendo? Cristo é supremo, absoluto sobre todas as coisas, sobre a igreja. Vocês estão ligados a Cristo. Vocês estão ligados nele. Vocês estão unidos a Ele. E é legal essa ideia de unidos a Ele por meio de suas juntas e ligamentos, né? Vocês estão muito unidos a Cristo. Irmãos, se a gente então está nessa condição, ele está dizendo que eles não estão ligados a Cristo. Então, uma das coisas muito interessantes é se Cristo é o cabeça da igreja e eles não estão ligados à igreja, a Cristo, eles não estão ligados à igreja, eles não fazem parte da igreja, eles não fazem parte do corpo, né? Essas pessoas estão aí ensinando coisas que, na verdade, vêm da cabeça delas. A mente pecaminosa delas os tornou orgulhosos. E aí ele vai dizer que nós estamos unidos a Ele. Ele é o cabeça. E quando estamos unidos a Ele, Deus vai nutrindo esse corpo. E ele cresce. Lembra que nós lemos lá atrás a oração de Paulo, no capítulo 1? Paulo orou para que os irmãos estivessem crescendo em conhecimento de Deus. Que Deus desse a eles sabedoria e entendimento espiritual. E assim eles estariam dando frutos. Né? Então, Deus estaria nutrindo a igreja. Ele está nutrindo a igreja. Isso aqui, irmãos, ele está falando já como preparação para o que ele vai falar no capítulo 3 em diante. Então, nós estamos aqui finalizando metade da carta, praticamente. E ele vai entrar, então, na segunda metade, que é uma metade muito mais prática. Ele está embasando tudo que ele está dizendo e ele vai falar com a gente de forma muito mais prática depois, mais para frente. Mas ele está dizendo, olha quem vocês são em Cristo. E aí eu quis colocar também uma imagenzinha aqui. O apóstolo Paulo, então, ele está combatendo o misticismo. Primeiro era a ideia do legalismo, né? Eu preciso fazer coisas para chegar até Deus. A ideia do misticismo é você acrescentar seres espirituais, coisas, experiências e dizer, isso me torna mais espiritual que o outro. Tá? E aqui, eu não estou falando mal de experiências pessoais. Eu acho que experiências são experiências pessoais. Né? Eu acho que Deus dá e conduz na vida de cada um do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer tratar essa pessoa. Mas a experiência daquela pessoa não é medida para dizer se ela é mais espiritual ou menos espiritual do que a outra. Né? O que nos torna espirituais, de fato, o que nos torna sendo nutridos pelo cabeça é aquilo que Paulo falou lá atrás. Vocês estão em Cristo. Cristo morreu por vocês e vocês estão nele agora. Toda a plenitude dele está em vocês. Então, esse era uma ideia do que estava acontecendo lá na igreja, né? Então, o misticismo muitas vezes é a ideia de você trazer alguns elementos estranhos, alguns elementos esotéricos, a ênfase muitas vezes na experiência, ou naquilo que eu sinto, em alguns símbolos, são exigências para que, olha, esse aí é mais espiritual do que aquele é mais espiritual do que aquele, o outro é melhor do que o outro. E Paulo está dizendo, isso não existe. Na igreja isso não existe. Porque senão o centro volta para o ser humano. E não é. O centro é Deus. Né? Ele é o centro disso tudo, né? Foi ele quem fez isso. Por que eu coloquei esse desenho aí? O que tem a ver com a história? Só para ilustrar assim, de forma bem vívida. O corpo sem cabeça.
O corpo sem cabeça. O corpo sem cabeça está morto, gente. Cristo é a cabeça. Se você não está ligado à cabeça, é que nem um manequim. Pode até parecer bonito, nem sei se foi o que eu achei na internet. Mas pode até ser arrumadinho, vamos colocar assim. Pode até ser arrumadinho, ajeitadinho. Mas não está vivo, não tem vida. Né? E o que Paulo está dizendo, como ilustração, é que a nossa vida existe não por causa das belezas exteriores que a gente possa criar, seja com movimentos, seja com o que for, mas é o nosso relacionamento com a cabeça. Está ligado ao cabeça, é isso que nos faz crescer, Deus nos dando de nutriente diário para crescer. Ok? Continuemos, mais 4 versículos e a gente caminhando aqui para o final. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exige devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O que vocês acham que é o problema que Paulo está tratando aqui? Ele acaba sendo uma capa, por mais autocontrole que a gente possa desenvolver nas nossas forças, ele é algo superficial. Na primeira dificuldade, aquilo ali tudo desmorona, né? Porque não é verdadeiro, né? Não tá vindo de Cristo, né? A nutrição não tá vindo de Deus, não tá sendo um fruto do Espírito, né? Tá sendo algo na nossa própria força. Ok. O que vocês acham que pode ser, talvez, o ensino errado que esteja rondando a igreja? Eu vou virar aqui só para... Não vou virar ainda não, porque eu mexi no versículo. O que vocês acham que pode ser? Nesse caso, é isso? Nesse caso aqui. Legalismo parecido. Legalismo, a gente vai mais naquela ideia das regras, ok? Faz sentido. Relacionado a alguma coisa da dieta de algum alimento que pode comer, tipo sacrifícios de animais, não mexe. Mais ou menos. Eu vou modificar aqui o texto. Modificar não, eu vou só mexer ele aqui. Vocês morreram com Cristo, tá bom? Lembra disso. É isso que Paulo está dizendo. Não é na sua força, não é nas suas experiências. Vocês morreram com Cristo. Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, se você pensar que Paulo já falou sobre isso lá no capítulo 2, versículo 8, ele falou isso lá no capítulo 1, né? Falou em Efésios, né? Os rudimentos deste mundo, os elementos deste mundo. Ele volta sempre para esse tema, para essa expressão, aquilo que nos escraviza, aquilo que escravizava as pessoas. Lá em Gálatas era a lei para alguns ou o paganismo, a idolatria. Aquilo que volta para aquele egoísmo de você achar que você pode comprar Deus de alguma forma e você pode convencer Deus de que você é uma boa pessoa. Ele diz, então, vocês morreram para isso. Ele os libertou disso. Por que vocês vão continuar seguindo as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras, elas não passam de ensinamentos humanos, coisas que se deterioram, eu separei aqui. Essas regras não passam de ensinamentos humanos, coisas que se deterioram com o uso e nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Eles podem até parecer sábios, pois exigem devoção, exigem abnegação, exigem uma rigorosa disciplina física, mas eles são incapazes. Irmãos, aqui, deixa eu colocar a imagenzinha para vocês aqui. Uma das coisas que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção, que possivelmente estava ao redor da igreja, isso também é bem provável, porque alguns anos depois, lá na região de Colossos, isso se tornou também muito forte.
que era a ideia do ascetismo, né? O ascetismo significa o quê? Eu vou me aproximar de Deus se eu, então, fizer abstinências, se eu abrir mão de coisas, se eu me abster, se eu fizer penitências, se eu me sacrificar, se eu castigar o meu corpo. Principalmente ligado ao corpo. Por quê? Porque o corpo, para eles, o corpo é mau. Então, eu preciso castigar o meu corpo, sacrificar-me. Se eu me sacrificar, Deus vai ver isso e ele vai ser honrado. E ele vai se aproximar de mim. E ele vai me ouvir. E então, eu vou conseguir ouvir Deus. Acho que encaixa um pouquinho até na questão do negar-se a si mesmo, né? Uma forma de mostrar, tipo, na mente da pessoa, eu tô me negando a mim mesmo e tô agradando a Deus. Por isso que é sutil, né? Então eu tô me negando, então é isso que eu tenho que fazer. Mas, na verdade, o ascetismo, entrando na igreja, né, uma versão do cristianismo, na verdade, onde eu acabo querendo pagar pelos meus pecados. Ou tentando fazer uma troca com Deus. Né? Tanto o ascetismo quanto o legalismo, a ênfase deles é a performance. Eu vou fazer, eu vou merecer. Porque eu fizer isso, eu praticamente estou trocando tudo isso. É claro que esse não é o discurso. Ele não vai dizer assim, eu estou trocando com o Senhor, ó Deus, eu vou fazer isso, o Senhor faz isso. Talvez não diretamente, talvez alguns façam, mas não diretamente. Soa muito mais humilde do que isso, né? Mas na verdade, assim, olha, eu estou fazendo isso para chegar num status de mais espiritual, né? E aqui, irmãos, olha só. Vocês conhecem uma imagem parecida com essa? Não sei se você conhece, né? Eu imagino que você conhece. Alguém pagando penitência, alguém pagando promessa, né? Este senhor, ele andou, se não me engano, foram mais de 100 quilômetros com uma cruz de mais ou menos 70 quilos, com uma rodinha. Mas mais ou menos 70 quilos. Deve ser elétrica aquela rodinha. Mas, além disso, não sei se vocês já viram, né, a ideia de subir a escadaria de joelhos, ou atravessar a rampa 400 metros de joelhos, porque eu fiz uma promessa, ou porque eu fui abençoado, então eu estou pagando. É mais ou menos isso que as pessoas estão dizendo. E é interessante essa ideia aqui, porque qualquer coisa, né, eu assumo votos para receber uma bênção de Deus. Né, eu faço promessas para receber a bênção de Deus, então eu vou lá e faço algumas dessas coisas. Eu sacrifico o meu corpo para poder receber a bênção de Deus, né? E aí a gente entra em várias coisas que, teoricamente, elas podem não ser ruins. Isso aqui sim, mas, por exemplo, às vezes tipo de roupa, ou tipo de dia, ou pode jogar bola, não pode jogar bola, né? Isso teve muito na história do cristianismo, inclusive, mesmo no meio evangélico. Né? Por exemplo, até o uso do jejum, muitas vezes, isso a gente vê isso. O jejum é uma prática boa, que a gente pratica pouco, né? A gente, como igreja tradicional, a gente pratica pouco, a gente fala pouco sobre isso. Isso é uma falha nossa. Mas muita gente que faz jejum, usa o jejum como moeda de troca. Ó Deus, eu ganhei, ou eu preciso, então eu vou fazer jejum para que eu ganhe, ou para que eu... E não o jejum como ele deveria ser. O jejum eu quero me aproximar de Deus, eu reconheço que Ele é o dono de tudo, eu reconheço que Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha necessidade mais básica, que é comer. E eu abro mão disso para estar com o Senhor, para orar, para falar com Deus, para desfrutar da presença dEle, porque Ele é mais importante até que a comida. Essa deve ser a proposta do jejum. E não trocar por, olha, eu vou fazer jejum para que o Senhor me dê isso. Ou o Senhor me deu, então eu vou fazer jejum para agradecer. Não é assim, eu não estou pagando por isso. Então, por que eu estou dizendo isso, né? A pessoa continua fazendo sacrifícios para merecer o favor de Deus. Isso aqui acontece em muitos lugares, tá, irmãos? Por isso que o alerta de Paulo é para nós, como igreja, estarmos vigilantes. Eu vou contar uma experiência que eu vivi de uma igreja tradicional, tá? A igreja batista, que eu participei algumas vezes. Eu não fui dessa igreja, mas eu participei. Eu não vou falar muito sobre a igreja, mas é uma igreja lá. Boa. Só que essa igreja ela era muito grande. Então ela começou a criar algumas atividades extras, né? E uma das atividades que eles fizeram foi uma campanha, nos cultos de quarta-feira, ia pouca gente. Lá no Brasil já tem culto de quarta-feira, a igreja batista. E naquela igreja, era uma igreja grande, ia pouca gente. Aí o que eles fizeram? Eles chamaram então de
reunião, como é que é? Passos de Fé. O culto chamava Passos de Fé. E a ideia era muito boa, né? Então, como que funcionava? Os irmãos vinham para aquele dia, quarta-feira, chegavam lá no culto, tinha o culto, tal, uma introdução, mensagem, um louvor e tal, e aí entrava na parte da oração, que o foco era mais a oração. E aí funcionava assim. Se você entendesse que naquele dia você queria dar um passo de fé, o que significava isso? Tem algum problema que você tem, alguma situação que você tem, alguma coisa que você está enfrentando, ou alguma coisa que você gostaria de pedir para Deus, você ia colocar isso diante de Deus, que é a liderança, e as pessoas iam orar por você ali. Então, você ia lá na frente, né? E aí as pessoas estariam ali a orar juntos com você, né? Que muito legal e tudo mais. E esse seria o seu primeiro passo de fé. E aí, naquele momento, você então estaria assumindo o compromisso de estar nas próximas 6 quartas-feiras para dar os 7 passos de fé. E aí, depois, quando chegasse no 7º passo de fé, que era o 7º quarta-feira que você foi, que você vai lá na frente, você ora e tal, porque cada quarta-feira o pastor perguntava: quem está no seu primeiro passo de fé, quer fazer o seu primeiro passo de fé, vem à frente que nós vamos orar. Aí a pessoa ia. Quem está no seu segundo passo de fé agora pode vir. Quem está no terceiro, tá até o 7º. E aí, se você está no 7º passo de fé, ou antes, e Deus respondeu aquilo que você estava pedindo ao Senhor, a gente vai pedir para você dar um testemunho sobre isso. Se você ainda não teve uma resposta sobre aquilo, você pode continuar, fazer um ciclo de mais 7 passos de fé, ou você pode trocar de foco que você quer dar e entender que é outro caminho. Irmãos, eu não tenho nada contra fazer esse tipo de coisa em oração, né? Uma das coisas que eles estavam querendo garantir é que uma vez que a pessoa, por exemplo, olha só, eu fui numa quarta-feira e eu estava com uma coisa angustiando meu coração. E eu fui lá e eu falei, não, eu quero dar o passo de fé, eu quero entregar ao Senhor. E aí fui lá na frente, meu primeiro passo de fé. Na semana seguinte, quando eu estiver na quarta-feira, sei lá, vou estar com algum problema, e aí eu vou pensar assim, acho que hoje não vai dar para eu ir no culto. O que eu vou pensar? Não, eu vou sim. Por quê? Porque lá no meu inconsciente, lá numa coisa muito sutil, eu vou pensar assim, se eu não for, Deus não vai responder ao meu pedido. E aí faltou fé, eu quebrei a corrente, eu vou ter que começar de novo. Então, eu não tenho nada contra a gente ter esses momentos de oração e você entregar para o Senhor e falar e tudo mais. A gente só precisa tomar cuidado por causa desse tipo de coisa, que às vezes a gente está criando na mente das pessoas essa ideia de eu estou comprando Deus. Deus, eu vou ouvir 7 semanas aqui seguidas sem faltar e vou estar colocando diante do Senhor e eu vou fazer a minha parte, o Senhor faz a sua. É mais ou menos isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não é assim. Lembra? Vocês morreram com Cristo. Ele os libertou dos princípios escravizantes deste mundo. Cuidado para não misturar isso. Essas coisas podem até parecer sábias. Por quê? Porque exige devoção, exige abnegação, você tem que dizer não, você tem que aprender a negar-se a si mesmo. Você tem que fazer isso. Então elas parecem sábias, mas na verdade elas não nos ajudam a vencer os desejos da natureza pecaminosa. Talvez elas nos impeçam de fazer alguns pecados práticos. Mas ela não impede o nosso coração de pecar. É isso que Paulo está dizendo. Essas regras, elas não mexem com o nosso coração. Elas podem ficar simplesmente num vazio. Você está se sacrificando para tentar comprar e ela não alcança, ela não chega. Ela não traz isso. Só para resumir então para vocês, para a gente conversar aqui um pouquinho, para a gente terminar na verdade. Vou me aproximar mais de Deus com a minha capacidade de obedecer regras. Era mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Eles estão dizendo, estão te julgando porque você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Você acha que você vai se aproximar de Deus com a sua capacidade de obedecer as regras? Seres espirituais, coisas ou experiências me tornam mais espiritual. Ele está dizendo, olha, que as pessoas que estão pregando isso para você, elas estão te
atrapalhando, elas estão te julgando a não ser salvo por causa disso, ou por não ter uma vida espiritual por causa disso. E não é assim. E eu vou me aproximar de Deus se eu abrir mão de coisas, se eu me abster, se eu me sacrificar, se eu castigar o meu corpo, então eu vou ser salvo, ou ser mais espiritual. O apóstolo Paulo rebate essas 3 coisas. E esses discursos, irmãos, são o mesmo que a maioria das religiões, ou todas elas, ensinam. Todas as religiões, as ideologias, elas ensinam a mesma coisa. Você precisa buscar e fazer coisas para merecer o favor das divindades. Tá? É isso que a gente faz aqui. A gente celebra a festa aqui, oferece algumas ofertas, agradecendo pelo arroz que foi plantado. Isso é uma tradição na cultura japonesa. Né? Não estou dizendo que você não tem que ser grato pelo arroz plantado e pela colheita que deu certo, não é isso. Mas eu faço para receber o favor de Deus, e aquele Deus que cuida da plantação, ele vai abençoar a minha plantação. Entende? É como se eu estivesse, então, trocando em todas as religiões, e elas ensinam isso. Elas ensinam, busque para você apaziguar o coração da sua divindade, ou para você agradar a sua divindade, para que ela te ouça, para que ela te siga. São as mesmas coisas que estão entrando de forma disfarçada na igreja. Paulo diz, cuidado, vigiem, estejam atentos, coisas que às vezes parecem boas, coisas até são boas, como eu até falei, né, a questão do jejum, a questão de cultos de oração, são boas. Cuidado para a gente não transformar isso, né, em ídolos no nosso coração. Então, por isso que Paulo fala, vigiem, vocês foram libertados por Cristo, não é a sua capacidade. Se aproximem dele, busquem a ele. Cristo é tudo o que nós precisamos, a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo. Acrescentar ou tirar alguma coisa de Cristo, nós distorcemos o Evangelho. Se eu tirar Cristo do centro, nós distorcemos o Evangelho. Cristo é o centro. Eu preciso voltar para ele, eu preciso desfrutar do relacionamento que eu tenho com ele. Na semana passada, o apóstolo Paulo falou, andem pela fé nele. Lembra que foi a primeira ordem que nós vimos? Andem pela fé nele, pela fé em Cristo. Então, cuidado com as outras coisas que estão tentando desviar você desse caminho. Cuidado com isso que tem tirado talvez a sua mente, a sua atenção. É triste dizer, né, o Wiersbe falou isso aqui, é triste dizer que existem cristãos que realmente acreditam que algum sistema religioso ou alguma disciplina pode acrescentar algo à sua experiência espiritual, mas eles já têm na pessoa de Jesus Cristo tudo que eles possam necessitar. Irmãos, nós estamos em Cristo. Os irmãos de Colossos, Paulo fala, vocês estão em Cristo. E nele vocês têm a plenitude. Nós estamos completamente salvos. Nós não estamos batalhando pela nossa salvação. Então nós estamos salvos. E aí nós somos chamados então a andar na fé nele. Nossa vida precisa ser constantemente uma vigilância de andar na fé nele, não deixar que nada nos atrapalhe de andar na fé nele. Né? Nada nos coloque como tropeço para acrescentar alguma coisa a Cristo. Eu coloquei 4 coisas que eu olhei para esse texto e me chamaram a atenção, que foram assim. Primeiro, acrescentar qualquer coisa a Cristo é perder a essência. Tá? Acrescentar é perder a essência. No Evangelho, na igreja, é exatamente isso. Se eu acrescentar alguma coisa como meio de ser mais espiritual, ou meio de salvação, ou meio de qualquer coisa, a gente saiu da essência que é Cristo, que é o Evangelho. Tá? Então, por isso da vigilância. Segundo, vigiar meus motivos. Isto é, minhas motivações, o meu coração é mais do que o meu comportamento. Paulo lidou com isso, tanto no legalismo quanto no ascetismo. É mais do que o comportamento, é o meu coração diante do Senhor. Eu fui salvo, eu estava morto e fui libertado. Desfrutar desse relacionamento com Cristo. Então eu preciso olhar para dentro dos meus motivos, das minhas motivações. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Precisa ser olhando para Cristo e aquilo que Ele fez por mim. Esse é o caminho, na verdade. Então, a vigilância é mais do que de comportamentos. Vigiar comportamentos, até certo ponto, é mais fácil. Só que, como Paulo falou, isso de fato não nos
não consegue fazer com que a gente deixe de pecar. Porque o nosso pecado, muitas vezes, irmãos, eu vou dizer para vocês, a maioria das vezes, ela é interna. Na maioria das vezes. Muitas vezes ela não se expressa visivelmente para as pessoas. Muitas vezes. Algumas vezes aparece. Mas na grande maioria das vezes, ela é interna. Sejam pensamentos, sejam motivações, sejam anseios do coração, sejam desejos, sejam medos, seja o que for. Cuidado com os pequenos desvios. Então, atenção. Vigiar os meus motivos também. Né? Nós falamos semanas passadas, acho que 2 semanas atrás, sobre tudo que se deve guardar, põe vigilantes no seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Né? Provérbios 4. O terceiro ponto aqui que eu vi nesse texto é estar unido a Cristo. Nós crescemos porque Deus nutre. Então, nós estamos unidos a Cristo. Desfruta disso. Valoriza isso. Entende, por exemplo, o texto que nós lemos agora no começo do culto, né? Nós lemos o texto, acolham, né, uns aos outros como Cristo nos acolheu. Medita em frases como essa. Se pergunta, como é que Cristo me acolheu? Quem eu era? O que eu fiz? Como eu vivia? Como é que Cristo me acolheu, me abraçou, me trouxe para perto? Ele não passou a mão na minha cabeça e disse, não, tá tudo bem, vamos vai para debaixo do tapete. Não foi assim. Ele tratou com seriedade o pecado, o meu pecado. Ele santo, ele não se misturou com o pecado. Ele não disse, não, tá tudo, não tem problema não, ninguém viu. Não é assim. Ele lidou com o meu pecado. Aquele que ninguém viu. Ele viu. E aquilo o ofendeu profundamente. Como é que foi que ele te acolheu? Eu estou unido a Cristo. E quando eu estou unido a Cristo, eu desfrutar disso, Deus vai dando nutrientes, Deus vai nutrindo a minha fé, a minha vida espiritual. Não são experiências, não são regrinhas, tá bom? Ainda que tenham coisas boas para se fazer, como eu falei, jejum, leitura bíblica, oração, são coisas muito importantes que nós temos que fazer. Mas não é pela regra, é porque elas me levam para perto do Senhor. Eu preciso querer isso. Né? Ontem eu estava tomando banho e eu estava pensando o seguinte, como eu gostaria de ser lembrado depois que eu morresse? E aí eu pensei assim, eu gostaria que dissessem de mim que... Foi assim, vou falar para vocês como é que foi a conversa entre eu e a minha cabeça, tá bom? Foi mais ou menos assim, eu gostaria que dissessem que, ele amava a Deus. Ele não era perfeito, mas ele amava a Deus. Eu pensei, não, amava a Deus é muito, né? Acho que, não sei, não é? Alguém vai falar isso, o cara amava a Deus, é muito, né? Ele era um servo dedicado, humilde, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu pensei, não é isso. Eu, de fato, quero que amar a Deus e que eu ame a Deus de tal forma, não para que as pessoas me lembrem que eu era assim, mas para que, de fato, eu tenha amado a Deus, né? Desfrutar disso, de poder me relacionar com o Senhor, de amá-lo verdadeiramente, né? Que eu viva isso, de fato, que nós vivamos isso, né? Que seja o desafio aí, que seja a vida com o Senhor. E 4, cuidado para não tornar as coisas ou práticas boas em distrações, né? Como eu já falei, comida, descanso, jejum, são práticas boas. Vigiar aquilo que você come, vigiar aquilo que você deixa de comer, vigiar se você descansa. Descansa. A prática de jejum, a prática de leitura bíblica, de oração, de meditação na palavra, de todas essas coisas. Cuidado só para não tornar essas coisas boas em algum ídolo ou em alguma coisa que te distraia de fato do Cristo, né? De Cristo, do nosso Senhor. Vamos orar? Que o Senhor nos ajude.